No mundo competitivo atual, o sucesso de uma empresa ou indústria está intimamente ligado às escolhas que são tomadas em seu dia a dia e planejamento, o que definirá os aspectos dessa empresa. Um dos mais importantes aspectos é o funcionamento contínuo, saudável e seguro do maquinário. Para tanto, é necessária manutenção constante. Basicamente, uma boa manutenção evita que uma falha aconteça no pior momento, evitando paradas na produção e outros prejuízos. A qualidade da manutenção estará ligada diretamente aos custos da empresa. Quanto mais ampla e bem elaborada, melhores serão os rendimentos e a performance. O maquinário, o qual a manutenção preocupa-se em monitorar, expõe suas condições por diferentes meios. Pode-se acompanhar a saúde da máquina por meio de análise de vibrações, contaminação do óleo, corrente elétrica ou temperatura. Na tabela, podemos observar quais métodos são indicados para identificar os principais casos de falha. Alguns são bastante específicos, outros mais abrangentes. A atenção, porém, deve ser dada para a análise por vibração. Por meio dela, podemos sondar uma gama excelente de condições. A análise por vibrações é geralmente usada em motores, caixas de engrenagem, compressores, turbinas, etc., sempre relacionados a elementos que possuem rotação. O método se baseia em identificar as frequências específicas de vibração desses elementos. Um aumento na amplitude de vibração é um resultado direto de falha no elemento rotacional. Baseando-se na velocidade de rotação, serão calculadas e comparadas medições para identificar um modo de falha. Para a realização da análise, é necessário o uso de sensores. O mais comumente usado é o acelerômetro, que dará uma saída elétrica para fenômenos físicos aos quais o sensor estará exposto. Assim, situações de falha como desbalanceamento, desalinhamentos, ressonância, eixos empenados, folgas ou falhas em rolamentos, assim como outras situações mostradas nesta imagem, serão prontamente avaliadas. A saída do acelerômetro é medida e armazenada, sendo tipicamente apresentada num gráfico Time Waveform ou em um gráfico FFT. A partir daí, a análise de frequência é feita por um engenheiro ou um técnico para determinar a causa da falha. Desde que o elemento rotacional gere uma frequência identificável, é possível identificar a origem da falha. Devido ao desenvolvimento constante da manutenção preventiva, hoje temos softwares de supervisão, como SCADA, ou para controle de processos, como PLC ou DCS. Isso auxilia os operadores e equipes de manutenção a monitorar as vibrações de uma máquina. Quando altas vibrações são medidas pelo sistema, ele prontamente lança um aviso que é detectado pelos técnicos ou engenheiros. A partir daí, as medidas necessárias serão tomadas. Para ampliar a percepção, vamos a um caso prático. Neste caso, que é o assunto de um artigo, temos uma bomba de alimentação onde foram encontradas altas vibrações. Estas vibrações vêm de dois rolamentos, B1 e B2. Neste caso, foram usados instrumentos de análise de espectro de vibrações e instrumentos para aplicar o método SPM. Após isso, o rotor foi balanceado com a adição de pesos. No entanto, quando este foi acoplado com a bomba, logo foi percebido que os níveis de vibração voltavam para níveis de alerta, o que indicava que o problema não havia sido resolvido. Após isso, foi notado que mesmo com o motor desacoplado da bomba, certas partes do motor ainda exibiam altos níveis de vibração. Depois foi encontrado o motivo desses altos níveis. O motivo desses altos níveis era o fato dos parafusos que prendiam o motor à fundação estarem soltos. Com o aperto desses parafusos, os altos níveis de vibração deixaram de existir. Após o acoplamento do motor com a bomba, foi percebido que as medidas já tomadas foram suficientes para resolver os problemas que atacavam o maquinário. No final foi visto que a análise por vibrações pode detectar os problemas de uma máquina e suas causas, possibilitando a solução desses problemas.